Olá, classe, tudo bem? Vamos começar aí a rabiscar o nosso primeiro topo, um topo super simples, um topo só com nome, mas que já vai esclarecer bastante coisa sobre o uso da ferramenta de texto e espero que vocês gostem, ok? É muito comum a pessoa pedir o topo de bolo com o nome da pessoa, ou apenas o parabéns, ou o feliz dia, e enfim, né? Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, enfim, tem muitos pedidos assim desses tipos de topo, mas realmente usual é o nome, né, da pessoa e a idade no máximo. Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o nome que a pessoa quer. Então, vou botar aqui o meu nome, Ana Moutinho, tá? Você já começa aí com o nome que você acha interessante. Terminou de escrever, é só clicar do lado de fora. E aí, agora a gente vai começar a pensar, não no tamanho, tá? A gente ainda não vai pensar de tamanho, tamanho a gente só vai ver mais para quando tiver praticamente tudo idealizado. Então, seleciona aí a fonte, o que você acabou de escrever, e vem aqui no painel de estilo de texto, onde a gente tem as fontes que você já baixou, já escolheu aí na sua aula de fontes, né? Então a gente tem fontes muito bonitas, olha, essa aqui é a Amarilo, ó, Ananda. Então são fontes bem bonitinhas, bem gordinhas. Deixa eu ver essa aqui, Ardila, é isso, ó, cheio de desenhos e tudo mais. Quanto mais bonita a fonte, mais gordinha a fonte, melhor o resultado. Quanto mais trabalho der para fazer também fica mais bonito o resultado. Nada te impede de usar fontes assim, tá? Fontes normais, bastão, né, que o pessoal chama. Mas o pessoal gosta muito dessas fontes rebuscadas, desenhadas e tal. Então você só tem que tomar cuidado, por exemplo, essa aqui, Blackadder, sei lá que nome é esse, deixa eu chegar pertinho. Olha como ela é complicada, né? Ela não é legal. E a lâmina da silhuete vai fazer exatamente esse desenho. Então a gente tem que evitar esse tipo de fonte mesmo. Tem uma aqui que eu adoro que se chama Abecedary. Deixa eu mostrar para vocês. Abecedário, olha. Cadê ela? Lá em cima. Arial. Ó, acho ela muito bonitinha. Isso é normal acontecer. A gente já vai resolver isso, essa interseção dos caracteres. O que ele entende como fonte? Um caractere de cada no escrito, né? Então ele se sobrepõe, mas a gente resolve isso no comando depois, quando a gente definir a fonte. Quando definirmos a fonte, a gente resolve esse outro probleminha. E depois que se resolve isso, depois que se faz essa alteração na fonte, a gente não vai poder mais editar. Por isso que é importante a gente definir tudo aqui agora. Olha como é que é bonitinha essa Abecedary. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é uma fonte com glifo. O nome dela é Adeline. Então, depois a gente usa glifo aqui. Vamos para uma coisa mais basicona. Vou usar Amarilho. Vou botar aí para vocês baixarem. Logo abaixo do vídeo dessa aula tem algum material aí para você abaixar, tá? Abaixar não, baixar. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Então vou usar o tal do Amarilo, com 2 L's, ó. Fonte gordinha, bonitinha. Vamos notar algumas questões aqui. O A maiúsculo entra pelo N, não tem problema, tá tudo aqui se tocando. Agora preste atenção que o M vai ficar solto. O pingo no I também é solto. Então isso aí a gente vai ter que resolver ou não daqui a pouquinho, quando a gente definir se vai ser isso mesmo. Ok, escolhi essa fonte, essa que eu quero, achei bonita, acho que vai ficar um topo bonito. O que eu vou fazer agora? Já está escrito correto, porque depois desse passo a gente não vai conseguir mais editar a fonte, ok?
Então, botão direito com ela selecionada, botão direito do mouse, fundir. O que aconteceu aqui? Ele separou, você vê que só fundi, não soltei mais, não fiz mais nada no meu mouse. A gente vê que tem um retângulo aqui em Ana, um em M, outro no outinho e um apenas no pingo do I. Significa que a fonte foi separada, ela foi fundida e o que estava solto continua solto. Então, vou selecionar a parte de fora para mostrar para vocês, ó, que o M ficou solto. Isso porque eu escrevi moltinho. Se você escreveu outra coisa, de repente não ficou solto. O pingo no I também está, ó. Dá Ctrl Z para ele voltar para o lugar. Tem gente que gosta de pegar o pingo, colocar ele aqui, ó, de uma maneira, deixa eu chegar com o zoom bem pertinho. De uma maneira que eles se toquem, enfim, se passem um do outro. Você seleciona os dois, botão direito e fundir. E aí ele vira uma coisa só. E tem gente que gosta do pingo solto. Vou dar Ctrl Z. Ctrl Z de novo para ele voltar para a posição que ele estava. Tem gente que gosta do pingo solto. E o que você vai fazer? Você vai fazer o pingo e vai duplicar esse pingo. Duplicar. E na hora de cortar, vai cortar 2, 3 pingos extras, porque pingo some no meio da montagem. Então, deixa aqui no cantinho, que depois você usa ele, ok? Mas eu vou unir, mas fica a dica aí de guardar vários pinguinhos no I. Selecionar tudo, fundir. Ok? Agora o meu M continua solto, ok? E o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou fazer um topo de bolo único. Eu não quero que sejam duas peças separadas. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar, ver que eu interseccionei, será que isso está certo? O M na letra A. E agora eu vou trazer esse moltinho todinho para cá. Olha. De uma maneira que ele também se passem. Que essas duas letras se passem. Seleciono todo mundo, botão direito, fundir. Eu criei uma peça só, olha. O que eu vou cortar um topo só e maravilha, é isso que eu quero. Eu posso fazer separado? Eu posso fazer separado. Mas conforme você vai desenhando, brincando e tal, vai ficando mais bonito. Esse resultado aqui eu não gostei muito do M com o O. Então, o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl Z até eu ter, antes de fundir, né? E vou tentar aqui uma outra alternativa, talvez alguma coisa mais suave. Ou não, né? Deixa eu ver se assim fica melhor. Seleciona tudo. Fundir. Ficou igual, né? Ficou muito diferente, não. Mas vamos lá. Fingir que eu não vi. Não gostei dessa peça muito reta, assim, mas vamos lá. Frescuras da titia. Vamos olhar o menu enviar? Vamos lá. Enviar. Ó, seleciona e bota para cortar. Lembra que eu falei que ele sempre bota cortar borda e não tem necessidade? Então, esse Ana Moltinho vai ser cortado exatamente assim, ó. A lâmina vai passar aonde está vermelho. E como a gente fundiu, não vai cortar aqueles pedacinhos, né, das fontes. Isso aqui vai ser um corte único. Muito legal. Voltei aqui para o design. Agora sim, está na hora de eu definir o tamanho. Até a gente nem precisa definir agora exatamente. Vamos continuar brincando com ele, porque eu ainda vou colocar. Aqui seria um corte único, tá? Eu botaria o Ana Moltinho dourado, show, lamicote, um lamicote um pouquinho mais forte, de 240 talvez, para que isso fique mais firme. Palitinho não, é canudinho douradinho, pronto, o nome está pronto. Mas se você quiser fazer aqueles efeitos de camadinha, o que eu gosto muito e que dá muito, fica muito bonito,
a gente vai começar agora o processo. Então, se eu quiser cortar em douradão aqui, beleza. Mas se eu quiser fazer uma camada sobre a outra, a gente vai começar desse ponto a partir de agora para fazer essa outra opção em camadas. Se você é tesourete, eu aconselho a usar apenas as camadas, porque cortar isso manualmente surreal, né? Ainda mais em dourado, não vai rolar, não vai conseguir. Então, aconselho a seguir aqui comigo, que de repente essa opção será melhor para você. Então, seleciona, duplica, botão direito do mouse, duplicar, traz ele aqui para baixo. E agora, nesse aqui, a gente vai fazer o comando deslocar. Tá aqui, essa estrela, painel deslocar. Aqui a gente tem deslocamento normal e deslocamento interno, para dentro. A gente quer fazer o normal, o externo. Seleciona uma vez a estrela, clica uma vez nela, ele já fez um contorno de 0,20 centímetros aqui no meu caso, que o meu silhuete está em centímetros. Se o seu está em milímetro, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na sua roda dentada e aqui em preferências colocar centímetro, tá? Aí é só aplicar e pronto. Se não, vamos continuar daqui, depois você se organiza. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz um deslocamento do Ana Moutinho, que é exatamente esse que está aqui, vou deixar ele aqui do lado, aqui embaixo. E esse deslocamento, ele fez a 0,20 centímetros da fonte. Então, aconteceu esses buraquinhos aqui. Se você é tesourete, você não vai conseguir fazer esses cortes internos, né? Então, o que eu aconselho você fazer? Você vem aqui, botão direito do mouse, liberar caminho composto. O que o liberar caminho composto faz? Ele torna tudo isso linhas separadas. Então, você pode pegar o Ana Moutinho, ó, selecionar isso tudo e excluir. E ter esse contorno, que é muito mais fácil para você cortar do que apenas o Ana Moutinho. E aí você, tesourete, o que você vai fazer? Você vai colocar isso num papel branco para impressão, né? E esse aqui você vai imprimir em preto. E ó, o que você vai cortar manualmente é só esse contorno vermelho, que vai te facilitar muito aí. E você vai ter um topo de bolo muito legal. Você ainda pode fazer o deslocamento de novo aqui, ó. Deslocamento do deslocamento. Então, eu tenho um branco que eu vou imprimir assim, para fazer o corte. E um aqui, sei lá, pink. Num papel pink. Vai imprimir, ou imprimir no branco numa cor rosa, numa cor com textura, enfim. E aí você, ou imprimir assim, do jeito que está aqui. E aí você tem um topo de bolo interessante, bonitinho, legalzinho, para trabalhar, certo? Beleza, vamos continuar aqui agora para as silhueteiras. Deixa eu só tirar o preenchimento desse. E eu vou repetir aqui. Bom, então, temos a mesma fonte, né? Eu só dupliquei. Eu vou fazer o deslocamento de novo. Ok? Só que você que tem a silhuete, você tem que avaliar se você quer ou não esses buraquinhos, porque não é você que vai fazer a silhuete. Eu gosto de deixar os maiores. Por exemplo, vou botar aqui de novo. Vou até botar uma cor, ó. Seleciona, preencher em preto. Vou botar aqui para fazer mais destaque para a gente poder olhar melhor. O que eu gosto aqui? Eu gosto de deixar esse. Ó, vou pintar esse contorno aqui de laranja, para a gente poder ver melhor. Eu gosto desse buraco, deste e desses dois aqui. O resto eu tiraria. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, seleciona, botão direito do mouse, liberar caminho. E aí eu vou excluir quem eu não quero, ó, seleciona, deleta.
delete do teclado. Gente, o meu dedo já é treinado. Você deve estar selecionando aí, vendo tudo. Preste atenção aí, porque o dedo da tia já está treinado mesmo. Seleciona tudo, só abrir uma janela, ó. Botão direito do mouse, criar caminho composto. Então eu eliminei aqueles buraquinhos entre as letras, mas deixei os maiores, os mais bonitos aqui, ó. Aqui não é buraco, parece que é, mas não é, porque ele não chega a interseccionar. Sei lá que é isso. Inventei essa palavra, eu acho. Ok? E eu posso fazer um outro deslocamento. É muito bonito fazer em 3 camadas. Então eu tenho um corte num papel dourado, que seja, outro corte num papel verde, amarelo, laranja, o que você quiser, e um último corte. Agora aqui, ó, eu também tiraria os buracos. Esse último, liberar caminho, aí eu ando para cá, ó, seleciono tudo, excluo. Então vamos dizer que eu vá fazer esse num preto. Aqui eu só vou ilustrar com as cores, mas aí a gente vai colocar papéis coloridos, né? Papel Color Plus, papel canção preto, corta. Depois eu troco o papel para um, vamos lá, laranja, e corto. E aí na hora da montagem, ó, eu vou sobrepondo. E esse aqui em preto também. Olha como é que já fica muito bonito. Lindo, né? A tesourete também pode aproveitar esse, imprimir e cortar na mão. Só não vai ter o efeito de camadas, né? A tesourete não vai conseguir fazer as camadas, a não ser que você, tesourete, imprime como eu falei. Assim, sem os buracos. E depois corte assim o contorno, tá? Tudo é mais complicado, né? Mas dá mais trabalho, mas fica muito bonitinho também. Então, ó, essa seria a montagem de um topo de bolo. Vou deixar o Ana Moutinho para cá, lembrando que a gente está usando a fonte Amarilo. Ok? Não ficou legal? E aí, na hora de cortar, obviamente, você vai cortar tudo separado. Primeiro, eu vou cortar o preto, que aí eu posso aproveitar e cortar os dois, ó, se for o caso. Papel preto lá na máquina. Lá na minha base, vou cortar. Depois um outro aqui em dourado, também fica bonito. Tá? Qualquer cor que contraste, né? Você tem um contraste atrás, outro contraste, mais um na frente. Então, faça camadas sempre em papéis contrastantes ou em tom sur tom. Rosa, rosa escuro, rosa claro, rosa bebê, rosa, né? Fica muito bonito. Mesmo fazendo em tons, o último sempre contrastando com o penúltimo, digamos assim. Ok? Agora que a gente já, antes de cortar, né, a gente precisa também definir. Deixa eu voltar com as cores para a gente poder ficar com elas na cabeça. Antes da gente mandar para cortar, a gente precisa definir tamanho. Então, o que eu aconselho? Junta todo mundo na posição certa. Botão direito do mouse não, seleciona tudo, botão direito do mouse e agrupar. Virou uma coisa só. E aí você vai ver com a boleira, com a pessoa que te encomendou, com o bolo de isopor que você já tem em casa, que eu sempre falo isso para as alunas, compre bolinhos de isopor e deixe em casa para cliente te falar. Eu tenho um bolo de 10 centímetros de diâmetro, 20 centímetros de diâmetro, 15 centímetros, de um tabuleiro, 2 tabuleiros, para você poder se organizar. Com o tempo, ela vai falar 10 centímetros de diâmetro, você já sabe qual é o bolinho. No início, a gente não sabe. Então, por exemplo, se a boleira me fala que ela está fazendo um bolo de 15 centímetros de diâmetro, esse topo tem 21, é muito mais do que o bolo. Não que ele não possa ultrapassar os limites do bolo, mas também tem que ser uma coisa, né, equilibrada. Então, se o bolo tem 15, eu posso colocar isso tudo com 15 centímetros de largura, para ele ficar do mesmo tamanho do bolo. Então, o que eu faço? Já está tudo agrupado. Tá? Se eu puxar, vem todo mundo. Seleciona. Aqui em cima vai abrir as configurações do que está selecionado. E, por exemplo, ó, tem 21,6, que é exatamente esse tamanho, 7,9 de altura.
eu vou fechar o cadeado, que faz manter a minha proporção, e vou falar que eu tenho que ter de comprimento, né, de W, 15. Então, eu vou vir aqui, botar 15 e aperta o Enter. Ele já vai organizar a altura, porque eu fechei o cadeado, ele já vai colocar a altura proporcional aos 15 centímetros. Não ficou 15, Ana, ficou 14,99, ótimo, beleza, não tem problema. 14,99,5 é 15, né? Tá? Agora sim, você vai desagrupar e começar a se organizar para o corte, ok? Esse aqui eu sempre reservo, né? Eu sempre duplico a primeira camada e largo ela aqui para se acontecer alguma coisa eu ter o original, ok? Vou fechar esse vídeo, a gente vai voltar no próximo vídeo para fechar para tesourete e num terceiro vídeo para fechar para quem é silhueteira, tá bom? Então até daqui a pouco, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, classe!